Nessa segunda parte, nós vamos mostrar as principais propriedades dos logaritmos. Eu recomendo que veja a primeira parte da aula de logaritmos, onde eu apresento a definição de logaritmo e resolvo alguns logaritmos básicos. Nessa aula a gente vai focar apenas nas propriedades. Eu vou assumir que a parte básica sobre logaritmos já está bem compreendida. Então vamos começar. A primeira propriedade dos logaritmos. A primeira é y igual a b de um log no x na base b, de um log de x na base b, ou seja, um número elevado a um logaritmo, sendo que esse número é igual ao valor da base do logaritmo. Para encontrar essa primeira propriedade, a gente vai resolver da mesma maneira e encontrar fazendo os cálculos, né? Então, para começar, eu vou chamar o expoente, que é log de x na base b, de uma variável z. Com isso, eu posso aplicar a relação que envolve logaritmos e exponenciais, né? Equações exponenciais. Eu posso transformar esse log de x na base b igual a z em b elevado a z é igual a x. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o que a gente encontrou na equação 2 na equação 1. A gente chamou que log de x na base b é igual a z. Então, o que a gente faz? Substitui o que está no expoente, log de x na base b, por z. E a gente fica com y é igual a b elevado a z. Aqui eu não fiz nada, eu só fiz substituir por z. Eu só fiz aqui substituir por z, que é uma variável que eu criei, que eu chamei de log de x na base b. Só que, como a gente resolveu anteriormente, b elevado a z é igual a x. Isso a gente resolveu aplicando a definição de logaritmo em z. Então, a gente substitui b elevado a z por x. E o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que y é igual a x. Ou seja, a primeira propriedade é a seguinte: b elevado a logaritmo de x na base b é igual a x. Vamos agora para a segunda propriedade. A segunda propriedade, primeiro a gente vai definir m como um log de x na base b. E aí você aplicando a definição de logaritmo, você encontra que x é igual a b elevado a n. E também a gente vai definir um n que é igual a log de z na base b. Também aplicando a definição de logaritmo, a gente tem que z é igual a b elevado a n. Essas são duas definições que a gente faz de antemão para a gente resolver a nossa segunda propriedade, que é agora que vem. E essa propriedade é o logaritmo do produto, como é chamada, onde você tem um y que é igual a log de x vezes z na base b. Para resolver essa equação, primeiramente a gente vai aplicar a definição de logaritmos. A gente tem que b elevado a y é igual a x vezes z. Mas anteriormente eu defini o meu m e o meu n, justamente para fazer essa substituição de x e z. Se a gente pegar e substituir x por b elevado a n e z por b elevado a n, o que a gente vai ter? b elevado a y é igual a b elevado a m vezes b elevado a n. Agora, a gente aplicando as regras de exponenciação, o que a gente tem? A gente tem que a base de b elevado a m e de b elevado a n são iguais. Então, a gente pode escrever b elevado a m vezes b elevado a n como b elevado a m mais n. Portanto, a gente vai ter que b elevado a y é igual a b elevado a m mais n. Comparando os expoentes, a gente obtém que y é igual a m mais n. E, portanto, o y que a gente queria encontrar vai nos dar a nossa segunda propriedade, substituindo o y por log de x vezes z na base b, que é o valor que a gente quer, e o m por log de x na base b, e o n por log de z na base b, que são os valores conhecidos, né, que a gente usou na transformação, a gente obtém que log de x vezes z na base b é igual à soma do log de x na base b mais o log de z na base b.
A terceira propriedade, a gente também vai usar o m e o n que a gente definiu, e a gente vai resolver agora não o produto, mas a divisão de x por z no logaritmando. Logaritmo de x sobre z na base b. E a gente vai aplicar o mesmo processo. A gente vai aplicar a definição de logaritmo, portanto, obtendo b elevado a y é igual a x sobre z. E aí, de novo, fazendo a substituição, x é igual a b elevado a m e z é igual a b elevado a n. Substituindo, a gente encontra que b elevado a y é igual a b elevado a m sobre b elevado a n. E aí a gente tem outra propriedade de exponenciação, de potenciação. Você tem bases iguais, então a gente pode escrever b elevado a m dividido por b elevado a n como b elevado a m menos n. Portanto, b elevado a y é igual a b elevado a m menos n. Comparando os expoentes, a gente obtém que y é igual a m menos n, que é o resultado que a gente queria encontrar. Substituindo novamente o y por log de x dividido para z na base b, e os valores que a gente tem para m e n, que é log de x na base b e log de z na base b, a gente encontra aqui o logaritmo de x sobre z na base b é igual a log de x na base b menos log de z na base b. A gente pode generalizar o logaritmo do produto. Vamos supor que você tivesse agora, ao invés de um produto de 2 termos, você tivesse um produto de n termos. x1, x2 vezes x3, que eu vou chamar de x1, x2 até xn. Então você teria x1 vezes x2 vezes x3 vezes aí até xn. Você poderia fazer o mesmo processo, da mesma forma que a gente fez para 2, e aplicando aquela mesma conta, e isso você pode resolver como exercício, você vai encontrar que o logaritmo do produto de n termos é igual à soma dos logaritmos de cada termo. Nossa próxima propriedade, agora a gente vai definir antes y como um log de x na base b. Aplicando a definição de logaritmos, a gente encontra aqui x é igual a b elevado a y. E a nossa próxima propriedade é a seguinte: z é igual a log de x elevado a n na base b. E a gente vai ter que encontrar o z agora. Para a gente encontrar o z, vamos fazer o mesmo processo que a gente fez para as propriedades anteriores. Aplicando a definição de logaritmo em z, o que a gente vai encontrar? b elevado a z é igual a x elevado a n. Agora, substituindo o valor de x que a gente encontrou, que é igual a b elevado a y, a gente obtém que b elevado a z é igual a b elevado a y elevado a n. Aplicando a regra de expoentes, né, você vai ter que, no caso, esse b elevado a y elevado a n é igual a b elevado a y vezes n. Comparando os expoentes dos dois lados da equação, a gente encontra que z é igual a n vezes y. Substituindo o valor de y, que é log de x na base b, a gente encontra aqui o valor que a gente queria, que é log de x elevado a n na base b é igual a n vezes log de x na base b. E essa é a nossa quarta propriedade. Resumindo as duas aulas, as duas partes que a gente fez sobre logaritmos, o que a gente apresentou? A definição de logaritmos, sendo que dado um y igual a log de x na base b, sendo o x o logaritmando e o b a base, você tem uma correspondência com uma equação exponencial, b elevado a y é igual a x. Também a gente apresentou as seguintes propriedades. A primeira, b elevado a log de x na base b é igual a x. Essa propriedade é chamada de inversão. Também que o log de um produto, onde tendo no logaritmando um produto de termos, é igual à soma dos logaritmos. Essa propriedade é chamada de logaritmo do produto. A gente também tem que um log de x sobre z na base b é igual a log
a diferença entre os logaritmos, log de x na base b menos log de z na base b. Essa propriedade é chamada de logaritmo do quociente. E por fim, a quarta propriedade é que log de x elevado a n na base b é igual a n vezes log de x na base b. E essa propriedade é chamada de logaritmo da potência. Nessas duas partes, a gente apresentou os principais pontos dos logaritmos, os mais importantes. Eu ainda pretendo fazer uma terceira parte, onde eu vou apresentar a inversão de base, outras propriedades interessantes, mas essas são as principais que a gente usa para a maioria dos problemas. Então é isso. Até o próximo vídeo.